dar início? Vamos dar início. Ok? Lição 22, né? Criado para se tornar semelhante a Cristo. É, esse assunto, ele, ele deve ser lembrado todas as vezes que a gente estiver reunido. O nosso devocional deve se lembrar disso, né? Quando você tem tempo de ler a palavra, tempo de orar, né? E a gente precisa chegar até Deus, orar a Deus, pensando nisso, assim, Senhor, me ajude a me tornar cada vez mais parecido com Cristo, né? Me ajude a ser cada vez mais semelhante a Ele, porque o desejo de Deus é que a gente venha a ser a expressão dele, né? Deus ele nos fez com esse propósito, gente. Deus ele criou você, criou a mim, com um único propósito, da gente ser a manifestação de quem Ele é. A manifestação de quem Ele é. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim, ó, Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam, pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Então, nele quem? Em Cristo, em Jesus. Ok? Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim, quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Quer encontrar o propósito, nós devemos olhar para Cristo. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar. Pai, nós queremos entregar esse momento na Tua presença, nós agradecemos por essa semana abençoada, pelo quanto o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos e filhas. Mas nós estamos aqui nessa jornada, nesse livro, ó Deus, instruído pelo Teu Espírito Santo. Rick Warren, ele escreveu aqui tudo aquilo que nós precisamos nos aprofundar no entendimento, no conhecimento, e precisamos praticar em nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso entendimento para que possamos, ó Deus, evidenciar tudo aquilo que está escrito aqui. Em nome de Jesus, fala conosco, fala no nosso espírito. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos. Amém. Então vamos lá, criados para se tornar semelhante a Cristo. Nós somos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Esse foi o propósito. Deus nos criou assim, ok? Está em Gênesis, nós vemos lá desde o início. Porém, só existe uma forma de nós estarmos manifestando, ou seja, sendo a expressão do propósito que Deus estabeleceu para nós. É a gente estar em Cristo. Em Cristo. Né? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Para que a gente possa manifestar ou ser a expressão máxima de Deus, né, dentro do nosso propósito de vida, a gente precisa, né, se tornar semelhante a Cristo. Não existe outro caminho. Deus ele nos fez já de forma natural para manifestar a natureza dele. Porém, devido ao pecado, esse espelho ele ficou embaçado. Então nós não temos uma imagem nítida daquilo que nós somos. Não temos mais. Não temos. Então há uma necessidade da gente buscar desembaçar esse espelho, né? Desembaçar esse espelho. E toda vez que você tem uma atitude, um comportamento referente àquilo que Jesus ensinou no Evangelho, então a sua imagem fica cada vez mais nítida. Aí nós começamos a manifestar a imagem, né, que é original, a nossa imagem original. Toda vez que o homem é rude, toda vez que o homem é injusto, toda vez que falta misericórdia, ele está longe de refletir a imagem de Deus, a imagem do seu Criador, a imagem do seu Pai. Boa noite, Grazi, tudo bem? Então, gente, esse livro é maravilhoso justamente por causa disso, porque ele mostra o nosso propósito. E o propósito de cada um de nós é a gente manifestar a imagem e semelhança de Deus através das nossas vidas, através de tudo aquilo que nós temos, de que nós fomos formados, o seu dom, o seu talento. Então, toda vez que você perdoa, você manifesta quem Deus é. Aí você, com certeza, né, vai estar manifestando a sua origem, entende? A sua verdadeira natureza, não essa que foi embaçada, não essa imagem que foi embaçada. Não está, a gente não vê esse versículo aqui, mas Paulo mesmo ele vai dizer, ele fala assim, tem de paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí esse livro, essa lição me fez lembrar disso, né? Ou seja, tenha paz com todos. Seja uma pessoa que traz paz, reconciliação, misericórdia. Se você for assim, né, assim, aí as pessoas verão Deus em você. É isso. Não significa que muita gente pegou esse versículo de forma errada, né? Assim, pensando, tende a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Assim, ninguém vai para a eternidade, ninguém vai morrer e vai estar ao lado de Deus. Não, não é isso, tá, gente? Não é isso. Né? A Bíblia deixa bem clara esse versículo. Você tem a paz com todos, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Se quem anda brigando, quem anda discutindo, né? Quem anda negando misericórdia, negando perdão, não dá. Não dá. A sua imagem, ela continuará embaçada. A nossa imagem, ela vai ficar embaçada e a gente só vai ver a sombra
daquilo que realmente nós somos, entende? Então, assim, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, e não tem outro jeito. Aqui, Rick Warren, ele deixa bem destacado aquilo que a própria palavra diz, o que o evangelho diz e o que ele desafia o nosso coração. Nós precisamos nos tornar semelhante a Cristo para que a nossa imagem, a imagem de Deus, seja conhecida. Amém, gente? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então vamos lá, desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante ao seu filho Jesus. Olha que maravilha. Deus deseja fazer a gente. Boa noite, Tarley. Tudo bem? Deus deseja fazer a gente semelhante a Jesus, né? Em Gênesis capítulo 1, 26, ele fala: depois disse Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É, eu conversei com o Gabriel e com a Bia essa semana, né? A gente falou sobre isso, vendo essa lição. E eu até perguntei para eles, eu falei assim: olha só, filho, se você ver uma luva, né? Por que que você acredita, né? Que aquilo lá serve na mão, né? Se você vê uma luva caída no chão, você sabe identificar que é uma luva? Ele: sim. E para que serve a luva? Ah, para colocar na mão. Falei: ótimo. Mas por que que você acredita que a luva, né, você não vai confundir vendo uma luva no chão? Ah, é porque eles falaram assim, porque tem a imagem de um dedo, né, assim, parece dedo, dá para perceber que é para mão, né. Aí eu falei: ah, então parece uma mão. Sim, parece uma mão. Aí eu perguntei: a luva tem vida, né? Você consegue ver vida? Ela é viva, né? Ela anda sozinha? Ela se mexe sozinha? Ela... Não. Aí eu peguei e falei sobre isso. Eu falei: olha, a nossa vida é a mesma coisa, né? Assim, nós estamos vendo a imagem de uma mão, mas se a mão não estiver nela, não dá movimento, não tem vida, não cria nada, não gera nada. E ali a gente pôde aprender sobre isso. Boa noite, Bia. E a nossa vida é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Nós tivemos essa ilustração quando nós estávamos fazendo teologia no seminário, e recentemente alguma coisa me lembrou isso de novo, né. Então a nossa vida é assim, não adianta, nós temos a imagem, mas não temos a semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus, ele precisa estar em nós, dentro de nós. A vontade dele precisa prevalecer, né? O desejo de Deus precisa prevalecer, os ensinamentos de Jesus precisam prevalecer. Se não prevalece Cristo em nós, nós vamos ser apenas parecidos, né? Alguma coisa vai lembrar Deus, mas não tem vida. Então o Espírito de Deus precisa estar em nós. Por isso que Paulo ele deixa bem claro aqui, assim, tudo se origina em Cristo. E assim, é em Jesus que dá para se ver e compreender todas as coisas. Então Deus, ele precisa estar em nós, nós precisamos estar cheios de Deus. Amém? Essa lição é maravilhosa, porque assim, Deus precisa fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso coração, dos nossos pensamentos. Só assim a gente vai estar tendo vida que expressa, ou seja, que traduz Deus. Por isso que nós devemos ser como Jesus, né? Ele deseja que a gente se torne semelhante ao seu filho. Porque Jesus, ele é a expressão máxima de quem Deus é. Ele é a expressão máxima da paternidade de Deus, da misericórdia, da sua bondade, da sua paz. Jesus, ele é a expressão máxima. E todo filho de Deus, né, toda pessoa que se diz filho de Deus, vai expressar Deus dessa forma também. Amém? Aí Rick Warren diz assim, a Bíblia diz, toda pessoa, não apenas os cristãos, detém parte da imagem de Deus. Então é a luva, todo mundo, é a luva. Esse é o motivo pela qual o assassinato e o aborto são um erro, né? E ali está escrito em Gênesis 96, Salmo 139:13, né? E Tiago 3:9. No entanto, a imagem está incompleta, além de ter sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, hoje nós não temos um reflexo nítido de quem nós somos. Acredita-se que se nós pudéssemos ver, cada um de nós, na essência de quem nós somos, como nós fomos criados, a nossa vida já mudaria aí. Por isso é importante a gente orar dessa forma, pedindo assim: Deus, mostra como o Senhor me vê, né? O salmista, ele dizia isso, ele falava assim: Senhor, se há algo mal em mim, né, me mostre, me denuncie isso, né? E mostra realmente e me ensina, né, a olhar para mim mesmo e a contar os meus dias. A nossa oração deve ser assim, sabe, a gente pedir para Deus o tempo todo: Senhor, me mostra como o Senhor me vê, me mostra como o Senhor me vê nesse exato momento. Como uma pessoa, como uma pessoa preocupada, uma pessoa que não está confiando em ti, uma pessoa que vive como se o Senhor não existisse, ou uma pessoa com fé, uma pessoa com esperança, com confiança no Senhor, que espera, que guarda, né, que acredita, né, que amanhã será melhor. Então, é justamente isso. Só que para isso a gente precisa ser a imagem e semelhança de Jesus a cada dia. Por isso nós devemos estar em comunhão.
Amém? Por isso que a igreja precisa estar em comunhão, por isso que nós precisamos falar do evangelho, nós precisamos falar daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus ensinou, né? Isso precisa fazer parte da nossa vida. Amém? E Rick Warren ele diz assim: as pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos, né? Quando uma pessoa quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e os meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele se manifestem a sua imagem e semelhança. Olha que maravilha. Isso é uma coisa para se pensar, gente. É uma coisa para se pensar. Ah, sabe aquela expressão que as pessoas falam, né, assim: "Você é um anjo de Deus", né? Isso é maravilhoso, porque está te comparando com algo sobrenatural, através de um comportamento, uma atitude que você teve. E isso expressa a divindade de que está em você, né? Então é necessário que a gente provoque isso nas pessoas. Mas isso só vai acontecer se nós estivermos cada vez mais cheios de Deus, cheio da sua palavra, né, cheio daquilo que ele tem nos ensinado. Então, o desejo de Deus é esse. Esse é o desejo de Deus. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar a circunstância. Presta atenção. O futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém jamais seremos o criador. Aqui Rick Warren ele tá na realidade contestando aquilo que as pessoas dizem, né? As filosofias de hoje em dia, da nova era e tudo mais. Eles dizem que nós devemos ser como Deus. Não como Deus, eles dizem que nós somos deuses, né? Nós somos deuses. E, e não tem como a gente ser Deus, porque Deus ele é o criador de tudo, né? Ele diz assim, isso deve ser deixado absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus, nem mesmo um Deus. Essa mentira impregnada na arrogância da mais antiga tentação de Satanás. Porque foi justamente isso, né, que foi a maior fake news que nós vimos na história da humanidade, que começou lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, né, onde Satanás ele disse assim: olha, você será como Deus. Se você comer, você será como Deus. Você será Deus, né? E aí foi isso que levou, né, o homem a pecar. Então os ensinamentos de nova era hoje, eles ensinam isso, que nós somos Deus. Nós não somos deuses. Se nós fôssemos deuses, nós teríamos que estar. A gente está no ano de criar, é o ano de criar novas coisas, o ano de gerar novas coisas. Mas isso deve ser entendido. Nós criamos a partir daquilo que Deus criou. Então Deus criou todas as coisas absolutamente. Deus não precisa de nada para criar. Deus ele trouxe a existência de todas as coisas falando. E o que acontece é que Deus ele é criador da fé. Se você deseja ter fé, Deus é a fonte de fé. Se a gente deseja ter paz, Deus é a fonte de paz. Se a gente deseja gerar algo, criar algo, nós vamos criar a partir daquilo que Deus criou, a partir do seu raciocínio, das suas emoções, tudo foi criado por Deus. Nós somos gerados por Ele. Do nada, do nada. Deus não precisou pegar um quebra-cabeça ou uma matéria-prima para gerar a gente. Ele gerou do nada. Então, Ele é o Criador. Então, aonde que se encaixa, né, o nosso propósito de nós sermos parecidos com Cristo? Nós precisamos ser co-criadores. Então, o Criador ele cria todas as coisas sem precisar de ninguém, sem precisar de nada. Isso Deus fez. Criou o mundo e criou todas as coisas falando, declarando. Nós criamos a partir da matéria que ele nos dá. Então, se nós podemos pensar em criar um livro, nós criamos a partir da natureza que Deus nos deu, que é o nosso raciocínio e as nossas emoções. Um músico ele não cria ele não cria um som, ele gera uma música através de melodia, através de notas, através de instrumento, tudo foi criado. Então ele vai e ele cocria usando aquilo que Deus deu. Talento, a capacidade, entende? Então nós somos co-criadores, né? Então nós podemos criar, mas não nada do nada, entende? Nós não podemos criar e gerar como Deus fez, o Deus criador. Nós podemos co-criar com tudo aquilo que Deus nos deu. Então hoje a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de expressar emoções, a nossa capacidade de começar a aprender algo novo, é sempre a partir de algo que Deus nos deu. Por isso ele é o criador. Nós somos co-criadores, entende? Então nós nunca seremos Deus. Nós seremos como Deus na sua forma de pensar, e isso é o que Deus deseja. Nosso Pai deseja isso.
Ele deseja que a gente seja como ele, na forma de pensar, na forma de agir quando nós estamos recebendo injustiça, na forma como, na forma de olhar o próximo, né? Então, aí sim, nós vamos ser a expressão de Deus na terra, assim como Jesus foi, né. Então Deus ele deseja que a gente seja como ele, e não que seja ele, ou que seja mais um Deus, entende? E é isso que Rick Warren ele fala sobre isso, né, o supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui, não é o conforto, sim o desenvolvimento do seu caráter, o desenvolvimento do caráter, que vem a partir daquilo que você já é, daquilo que você já tem. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autônomo. Deus criou em você um caráter único. Todo mundo tem um caráter único, portanto, é óbvio que, que é óbvio que não pretende destruir. Então você consegue perceber que Deus ele quer que nós sejamos como Jesus, é, primeiro lugar para trabalhar no nosso caráter. A con Tem gente que fala, né, assim: "Nossa, fulano de tal é convertido, né, fulano de tal vai para a igreja", mas, assim, é como se ele não fosse, é como se ele nem fosse da igreja, né, assim. Eu falei: "Mas como que você vê uma pessoa da igreja?" E aí as pessoas elas comentam assim: "Ah, ela é assim, ela é amorosa, ela é isso, ela é aquilo". E tem muita gente amorosa, só que expressa de forma diferente, isso tem tudo a ver com caráter, nós somos diferentes, né, nós somos diferentes na forma de pensar, mas um cristão ele pode ter personalidade diferente, ele pode ter temperamento diferente, que é o que nos completa. Isso mostra a multiforme graça de Deus em nós. Mas uma coisa nós devemos ser parecidos com Deus. A gente precisa ser a expressão máxima de Deus na misericórdia, na compaixão, no amor, na fé, na alegria, na paz, no equilíbrio, na mansidão, na humildade. Tudo isso nós devemos ser parecido com Cristo. Entende? Alô, todo mundo me ouvindo? Né? Porque se nós não entendemos isso, nós dificilmente vamos entender a autoavaliação. Nós não vamos conseguir nos autoavaliar. É necessário fazer um exame de si mesmo. Examine-se, pois, a si mesmo, a palavra de Deus diz. Né? Então, ser semelhante a Cristo consiste em essência, transformação de caráter. Né? Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 12, no fruto do Espírito. Entende? Gálatas 22, 23, né? No notável capítulo de Paulo sobre o amor. Em 1 Coríntios 13 vai falar, né, sobre o amor. Que o amor, ele não se ensoberbece, o amor, né, não se fama em ciúmes, né, ele é paciente, né, assim, ele não se ira. Então tudo isso, tudo isso. Nisso nós devemos ser parecido com Cristo. Através do amor, como nós podemos amar? Como a gente pode avaliar o nosso amor? Né, o supremo objetivo de Deus para a nossa vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do nosso caráter. Então, há uma necessidade de obedecer a palavra e há uma necessidade de colocar em prática aquilo que ele está nos ensinando, né? Porque isso é a vontade de Deus. Por isso que Jesus ele veio como o filho perfeito. Ele veio com um único filho. Então, para que a gente manifeste, né, a imagem e semelhança de Deus, não tem outro caminho, não tem outra verdade, né, a se aprender. Não tem, não tem, não tem. Não tem uma vida para se ter fora de Jesus, entende? Então, toda vez que a gente busca a Cristo, a gente busca entender o seu evangelho, a gente está se transformando cada vez mais, a gente está tendo regeneração da nossa imagem, da nossa imagem. Quanto mais tempo a gente gasta na presença de Deus, quanto mais tempo a gente gasta louvando a Deus, buscando a sua palavra, mais parecido a gente se torna com ele. Isso me faz lembrar lá de Moisés, quando ele sobe no monte e ele fica lá recebendo de Deus os mandamentos. Quando ele descia, o rosto dele estava refletindo, né, luz, e ali o povo ficava assustado. Eu vejo que ali a gente começa. Eu vejo claramente ali, Moisés, pelo tempo que ficou na presença de Deus, ele começou a se tornar de novo, se regenerar aquilo que foi perdido no jardim do Éden. Deus era um Deus, Deus é um ser de luz, nós éramos um ser de luz também. Mas por causa do pecado, nós ficamos totalmente com a imagem embaçada. Não é nítido. É necessário um esforço da nossa parte, é necessário um sacrifício, é necessário morrer para o velho homem, nos encher de Cristo, né, para que a nova natureza ela se manifeste. Amém? Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa. João capítulo 10, 10, né? Como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade interrupta,
plena realização dos sonhos, alívio instantâneo dos problemas, por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil em viver expectativa de um céu terreno, né? Essa perspectiva egocêntrica consiste em Deus uma espécie eh, essa perspectiva egocêntrica, perdão, considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada que existe tão somente para nos servir a nossa busca egoísta e realização pessoal. Deus, porém, não é o nosso criador. É o caso e, e caso nos deixemos levar pela essa ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou ouviremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Tem gente que acha que Deus ele está para nos servir, né? Essa ideia ela é errada, porque esses dias eu vi um pastor dizendo, né? ah, como que a gente lida, né? Eu vi esse pastor dizendo. Ele falou assim: como que a gente lida com a decepção de você cuidar de uma pessoa, pastor para pastor, né? Eu acompanho muito esses seminários. E um pastor ele falou assim: como que você lida com a decepção de você cuidar de uma pessoa, gastar tanto tempo cuidando dela e de repente ela te trai? Ou de repente ela vai, vira as costas e deixa, né, a igreja. E, e aí ele falou assim, o outro pastor ele falou assim: primeiro, né, quem manda o traidor é Deus. Aí eu fiquei olhando e e e é uma coisa, assim, que olhando, analisando, faz todo sentido. Aí ele fala que para a gente cumprir o nosso propósito, a gente tem que passar pelas mesmas coisas que Jesus viveu. Gente, se isso faz parte do propósito de Deus, você já parou para pensar como a gente não tem agarrado a oportunidade que Deus tem de trabalhar no nosso caráter? E eu compreendo isso hoje. Hoje eu compreendo. Eu compreendo sem dificuldade nenhuma, porque quando uma pessoa ela é traída, ela precisa fazer uma autoavaliação. Por que que ela está se sentindo traída? Porque isso é uma coisa muito comum, é uma coisa muito comum, né. Você ser traído na questão de confiança, você ser traído, né, por uma pessoa falar mal de você pelas costas, isso é uma coisa muito comum. Agora assim, o que determina se você está se sentindo traído? Essa deveria ser a nossa autoavaliação. Será que foi uma expectativa grande, né? Será que foi porque a gente criou, né, uma 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 esperança muito grande na pessoa que não deveríamos? Então, tudo isso é uma coisa para se avaliar, entende? Então hoje, se você for analisar, o que fazem com você, será que muda quem você é? Né? Se isso acontece, né, se o que fazem conosco muda quem somos, ainda nós não sabemos quem nós somos. Nós não encontramos ainda o nosso propósito, porque Jesus, mesmo sendo traído, continuou sendo amigo de Jesus, ou de Judas. Mesmo sendo traído por Judas, ele não deixou de chamar Judas de amigo. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim: "Poxa vida, faz todo sentido, né, Deus deseja trabalhar no nosso caráter, e de diversas formas". Amém, gente? Estão me ouvindo? Diversas formas, diversas. Nunca se esqueça que a vida não gira em torno de você. Você existe para o propósito de Deus, não o contrário. Porque Deus lhe proporciona um ce porque Deus lhe proporciona um céu aqui, quando ele planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Entende? A maior fake news, né, que já existiu foi justamente que a gente vai viver, né, o melhor desta terra, porque Deus já nos abençoou e aqui vai ser vai ser o melhor lugar para a gente viver. Não, não. De repente Deus ele está precisando tratar o nosso caráter, porque nós somos, muito cabeça dura. Ele quer trabalhar em alguma determinada área da nossa vida e a gente ainda não aprendeu, não passamos essa fase, não passamos esse processo. Mas ele quer fazer isso para que a gente possa ser expressão, né, do que ele é para as pessoas que estão ao nosso lado. E aí, talvez a gente precise tirar o orgulho, o egocentrismo, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa ser mais misericordioso, para que a gente possa ser generoso. E aí isso não está acontecendo. Essa manifestação do Espírito, do fruto do Espírito, não está, né, saindo de nós, né, não está manifestando. E aí, então, a gente precisa passar por mais tempo sendo testado, né. Então é isso que Deus faz. É isso que eu compreendo aqui. Deus deseja cuidar do nosso caráter, para que a gente se transforme cada vez mais à semelhança de Jesus. E quando a gente vê isso, ser transformado à semelhança de Cristo, a gente vê que Jesus ele estava sempre se relacionando. Relacionamento é importante. Principalmente os relacionamentos mais difíceis. É o que mais te santifica. Sabia disso? É o que mais te santifica, são os relacionamentos difíceis. Porque é o momento que você vai poder decidir o que fazer. Enquanto você está só sendo reativo,
né? Esses relacionamentos ainda não estão te santificando porque você não ganhou consciência disso. Mas quando você olha para Cristo, você olha para Jesus, ele já nos deu ali o caminho, a verdade e a vida de como lidar com a vida, como viver os momentos difíceis. Amém? Estão me ouvindo bem? Coloca aí um ok. Então vamos lá, você pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio, né? Decisões de ano novo, força de vontade, as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar e transformar, né, o que Deus deseja em nossas vidas. Olha só, somente o Espírito Santo. A Bíblia diz: Deus está operando em nós, em vocês, dando-lhe o desejo de lhe obedecer e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Por isso nós devemos buscar a Deus, porque no relacionamento com Deus é o Espírito Santo que vai falar conosco. É Ele que vai nos direcionar naquilo que nós precisamos fazer. É Ele que vai direcionar a nossa vida na forma como reagir às situações difíceis, né? É o Espírito Santo. Então, para que a gente possa ser parecido cada vez mais à imagem e semelhança de Deus, a gente precisa estar cheio de Deus. E a Bíblia fala que nós devemos nos encher do Espírito. Nos encher do Espírito. Como que a gente se enche do Espírito? Para pensar. Quando a gente aprende que o fruto, o Espírito, ele tem frutos, né? Então, como que a gente se enche? Sendo que a Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente só se enche do Espírito quando a gente dá. Quando a gente faz algo em direção a alguém. Quando o que a gente tem de talento, de dom, quando a gente tem aquilo que Deus já nos deu, a gente direciona em favor do próximo, em favor do irmão. É nesse momento que a gente se enche. Não é se encher. Tudo que Deus nos dá sempre tem a ver com o próximo. Sempre é relacionado e tem o propósito de se dirigir ao próximo. Nunca ninguém pode ser cheio sozinho. Entende? Nunca ninguém pode ser cheio. Sabendo disso, né, o poder do Espírito Santo é que nos capacita, é ele que nos enche, é ele que nos dá poder, nos dá coragem. Então, se eu querer manter um reservatório disso tudo, né, não tem como ser expressão de Deus. Dá para entender, gente? Dá para entender? Então, assim, a característica de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. A glória e a esperança, né, só vai haver quando houver manifestação. Manifestação de uma pessoa que expressa aquilo que carrega. Então, há uma necessidade, como ele disse aqui, há um esforço próprio. Precisa haver esforço, gente. Precisa haver esforço. Amar precisa se esforçar. Perdoar precisa se esforçar. Ser perseverante, ter fé precisa de esforço. Né? Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo em nós. Então, se Deus ele tem um desejo de transformar o nosso caráter, a gente precisa cooperar. Por que que a gente continua, né, assim, sendo cada vez mais insistente na forma errada de pensar? Porque ainda a gente não acredita que Deus ele está fazendo uma obra. Ele já começou essa obra. Ele começou essa obra nas nossas vidas. Vamos lá. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Então, assim, eu não preciso me esforçar para ser salvo. Eu só preciso ter fé, me arrepender. Mas para o crescimento espiritual, gente, para criar músculo espiritual, a gente precisa se esforçar. Pelo menos 8 ocasiões no Novo Testamento nos é dito: fazemos todo esforço. Lucas 13:25, Romanos 14, Efésios 4, 2 Timóteo 2 e por aí vai. Paulo explica em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, há 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhante a Cristo. Pronto aí? Esteja anotando. Né? Em primeiro lugar, nós devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Ou seja, nós devemos parar de ser reativos. A gente precisa pensar. Né? Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ter um estilo de vida novo, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Tem que ser a partir de dentro. Entende? Então, é isso que a gente precisa entender. Deus em nós, ele se manifesta quando a gente age por esforço. Então, se você se vê como um filho, se esforce para ser como um filho. O que um filho faz? Como um filho age? Então, aí a gente tem que se esforçar. Então, é o Espírito Santo em nós manifestando. Quanto mais o Espírito Santo se manifesta, né, através do nosso esforço de querer obedecer e manifestar a vontade de Deus, mais parecido com Cristo a gente se torna.
Não é maravilhoso, gente? Então isso a gente está vendo, assim, em Efésios 4, 22, 24, você vai ler. Mas, assim, a primeira coisa, né, é hora da gente ter um novo estilo de vida, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Em segundo lugar, nós devemos mudar os nossos pensamentos. Como que a gente faz isso? Deixando que o Espírito Santo mude a nossa forma de pensar. Aí entra a palavra metanoia, né? E Rick Warren ele vai explicar sobre isso, que a metanoia é como se fosse a metamorfose de uma borboleta. É essa transformação de dentro para fora, de dentro para fora. Então, tem gente que ainda é uma lagartinha e não tem problema em ser lagarta. É o que Jesus ele fala lá e aqui é a palavra de Deus, o Paulo ele vai lembrar pra gente que há muitos bebês na fé que ainda estão tomando leite, mas é um processo, existe um processo para uma criança, existe o processo para uma lagarta. E o processo é a maturidade espiritual. Maturidade não tem nada a ver com idade, gente. Tem gente com 12 anos que é mais maduro do que gente de 40, 30, né? Então, assim, a maturidade não tem nada a ver com a idade. A maturidade tem a ver o quanto a gente tem de Deus, o quanto a gente busca de Deus e o quanto a gente usa aquilo que Deus nos deu em prol do próximo, em prol das pessoas que estão à volta. Porque a maturidade vem através de relacionamento, a maturidade vem através de decepção, a maturidade vem através de ressentimento, vem através de ofensa, vem através de injustiça, e como a gente lida com todas essas coisas. Então, o que faz uma pessoa madura é o quanto ela entende de Deus para aplicar sobre essas difíceis situações que a gente vive, entende? Então tem muita gente ainda de 50, 60 anos amargurado. Essas pessoas ainda não amadureceram espiritualmente. Por quê? Porque essas pessoas elas simplesmente obteram aquilo de Deus e não colocaram em prática, né? Então a gente precisa ter essa mudança de mente, que Paulo fala. Essa é a segunda, né? Agora, a terceira, em terceiro lugar, nós precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos, né? Então, é como você habitualmente age. A Bíblia diz: devemos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Efésios, capítulo 4, 24 também diz isso, né? O que é importante para o desenvolvimento do nosso caráter? São essas três coisas. Três coisas, né? Essas três coisas que é justamente a hora da gente começar a entender que Deus ele trabalha de dentro para fora, é a gente mudar a nossa forma de pensar e de ver as coisas. E em terceiro lugar, que nós vemos aqui, é o homem ser criado, se revestir dessa nova criatura que Deus coloca, né? Então a gente precisa mudar os nossos hábitos por isso. Porque não basta apenas a gente acreditar em Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso é maravilhoso, não basta a gente apenas descer a água do batismo, a gente tem que começar a pensar como Deus pensa, o que que ele deseja de mim nessa situação. E aí nós vamos começar a colocar em prática. Para isso a gente precisa ter o hábito, tem que estar habituado a fazer isso, habituado a orar, a depender de Deus, habituado a pensar antes de falar, né? Não chegar e atropelar tudo. Eu vejo, eu tô arrodeado de gente que fala assim, eu sou sincero demais, eu falo mesmo, eu falo tudo na cara, né? Eu gosto dessas pessoas, eu gosto, para mim é muito melhor. Mas, mas na realidade, tem coisas que as pessoas elas pegam isso como álibi para poder ofender as outras. E ela não está sendo sincera, ela simplesmente está sendo mal educada, né? Mal educada. Então esses hábitos precisam ser mudados. O hábito de mentir precisa ser mudado. Precisa ter novos hábitos, revestido, né, assim, com Cristo. E uma coisa que a gente precisa aprender, né, que Rick Warren ele fala isso, que a gente tem que mudar os nossos hábitos e nós precisamos nos revestir do novo homem, que a conversão, né, quando a gente estuda na teologia, a conversão, ela é apenas 10%. Você crê em Jesus, se arrepender, e você crer que realmente, assim, o amor de Deus, ele deu o seu próprio filho para que ele morresse, substituindo o meu lugar e o seu lugar, se recebendo a punição pelos nossos pecados, isso é uma conversão. E você convidá-lo para fazer parte da sua vida, isso é uma confissão de fé, né? Que te leva à conversão. Porém, a conversão ela é processual. E 90% são os nossos hábitos que precisam ser mudados. 90%. 90% é estudo. 90% é você mesmo entendendo que você não está coerente com uma vida que professou uma fé em Cristo, sabendo o que ele quer de você e você continuar tendo uma vida de hábitos ruins. Então 90% é mudança de hábito. 90% é você se reeducar na forma de falar, na forma de ver, de pensar, de sentir,
né, na forma de pensar, principalmente, entende? É onde tudo começa. Então, quando eu vejo isso, isso é se revestir, do novo homem, da nova criatura, que simbolicamente e espiritualmente morreu para o pecado. Amém? A palavra de Deus proporciona a verdade, e é através da palavra que a gente pode, de fato, ser transformado. Agora aqui, ó, Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. Então tem 3 coisas: Deus usa a palavra, as pessoas e as circunstâncias. Nesses 90%, Deus usa essas 3 coisas, tá? 3 coisas. E Rick Warren ele deixa isso bem destacado aqui. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer como filhos, né, de Deus e contribuir com o apoio que necessitamos para crescer. Então, olha só, sem a palavra de Deus não dá para a gente imaginar e pensar ou deduzir ou supor que Deus está aceitando a vida que nós estamos tendo. Ou principalmente assim, eu acho que isso não existe. Precisamos buscar a palavra. A gente toma decisões erradas simplesmente por supor ou achar. Mas a partir do momento não tem problema. Mas a partir do momento que a gente aprende a verdade, as coisas precisam mudar. Porque a palavra de Deus, ela é direção, entende? Ela é direção para as nossas vidas. E sem a palavra de Deus não tem como a gente se santificar na forma de pensar. Na forma de pensar. Hoje mesmo eu estava falando com um rapaz e eu falei para ele, falei, cara, você sabia que isso a Bíblia fala que é pecado? Aí ele falou assim, não sabia não, e também não quero saber não, é melhor deixa eu aqui pensando do jeito que eu tô, né? Eu falei, se você não leva em consideração a palavra, né, você tá safo. Você tá safo com relação a isso. Mas a partir do momento que você ganha consciência das coisas que são verdades, é exigido de você uma nova postura, uma nova forma de pensar, um novo comportamento, entende? Uma nova reação. Então, isso quem consegue é só gente madura. Porque tem gente que, eu não quero aprender, eu não quero ouvir muito sobre isso, eu não quero ter minha vida mudada. Então você vai continuar dentro do casulo, né? Assim, não vai ter essa transformação. Mas pessoas que querem agradar o coração de Deus, elas querem crescer, elas vão buscar a palavra, vão estudar a palavra. Deixa eu ver o que que o meu Deus pensa. Deixa eu ver o que que Jesus faria, né, nessa situação. Então, a primeira coisa, né, assim, é a palavra. Segundo, são as pessoas. Então, gente, são as, pe- são as pessoas que vai moldar o nosso caráter. E às vezes a gente quer evitar as pessoas, entende? Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, e se reunir regularmente com os outros fiéis e aprender a confiar no Senhor, nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus. Porque no momento que nós estamos nos relacionamentos, né, é nesse momento que vai exigir de nós postura que Jesus teve. Comportamento e reações que Jesus teve diante das pressões do mundo. É a pressão que faz com que a gente amadureça o nosso caráter. Ó, muitos presumem em estudo bíblico, a oração é tudo que necessitamos para crescer espiritualmente. Vocês já ouviram isso? Nós já ouvimos isso, nós já fomos assim, né? Nós já fomos assim. A oração é a coisa mais importante para que você cresça espiritualmente. Mas algumas questões de vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Não tem como. Não adianta, né? Eu estudar a palavra e não viver a prática. É igual um piloto de avião. Ele faz a teoria, mas ele nunca pilotou. Não, ele não, isso não faz dele um piloto, né? Existe até aquele ditado popular, né, que fala assim, como que é? É, marés baixas não faz um bom marinheiro, né? Então, assim, são as tempestades da vida, gente. São as tempestades da vida que vai fazer você um bom cristão, uma boa, um bom cristão, um bom filho, um homem e uma mulher que expressa a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus ele usa pessoas, tá? Ele usa pessoas. Ele usa pessoas para moldar o nosso caráter. Ele usa a pessoa para moldar o seu caráter, para transformar a sua vida. Ele prefere agir por meio delas e realizar milagres. Assim passamos a depender uns dos outros para alcançar comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideram mais santas, né, mais maduras espiritualmente, são aquelas que se isolam umas às outras, vai para o monastério, né, no topo das montanhas, se afasta, né, do pernicioso contato com os outros seres humanos, zero. Então, assim, trata-se de um erro grosseiro, né, Rick Warren ele fala aqui. Por quê? Porque a maturidade espiritual não é em busca da vida individual, a vida solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas ao seu redor e interagir com elas. Você tem que ter pessoas, né? O caráter é basicamente a soma dos nossos hábitos, de como nós lidamos com as pessoas, sabia? É de como você se comporta com relação
as pessoas que estão à sua volta. Isso molda o nosso caráter. Precisa fazer parte de uma igreja, de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz a respeito de aprender e amar como Jesus amou. E você pode ser semelhante a Jesus na prática, não pode, né? Ser semelhante a Jesus na prática, eh, sem relacionar com outras pessoas, né? Tem que ser na prática. Nós devemos viver a nossa fé na prática, devemos praticar. E eu gosto do versículo que Paulo fala sobre isso, ele fala assim, não, João fala, o que mais importa é a fé que age por meio do amor. Então, assim, é a fé que você exerce em prol do outro, ao ponto de você olhar e você ter fé, acreditando assim, essa pessoa pode mudar, essa pessoa vai ser diferente, essa pessoa, breve, ela vai ter um encontro com Deus, logo o coração dela será transformado, logo eu vou ver essa pessoa testemunhando, falando do amor de Deus, falando da misericórdia de Deus. Então, tornar semelhante a Cristo é a gente viver o confronto diário conosco mesmo, na forma de lidar com as pessoas, né. Tem ainda eu ouço isso, às vezes as pessoas falam, né, assim: "Ai, assim, é tão difícil, né, essa pessoa", mas é essa pessoa que Deus colocou na sua vida para poder transformar o seu caráter, para transformar a gente sob pressão, né, a imagem e semelhança de Cristo. É só sob pressão. Tudo que é bom precisa ser cultivado, né, assim, precisa ser procurado. E eu vejo, né, em Provérbios fala assim, a mulher, né, virtuosa, né, ela é como um rubi, né, assim, assim, significa o quê? Pedra preciosa, rubi, todas essas riquezas, elas são achadas. Então precisa se achar dentro de nós. Precisa achar um Marcos melhor dentro dele, né, precisa achar, né, uma outra pessoa dentro, que está dentro. É o que está dentro que precisa ser externado, porque Cristo está em nós. E se a gente ficar vivendo, simplesmente reagindo, né, com os velhos hábitos, com a velha forma de pensar, né, reagindo como o velho homem e a velha mulher, isso não manifesta o novo, não vai manifestar a imagem e semelhança de Deus. O nosso caráter basicamente é a soma de novos hábitos, nova forma de pensar, por isso nós precisamos da palavra. Por isso nós estamos estudando aqui, porque toda vez que a gente estuda, a gente é desafiado. Aí você vai sair daqui, você vai sair desafiado, desafiado a viver o quê? A manifestação da glória de Deus na sua vida. Só que você precisa lidar com os hábitos velhos, tendo novos hábitos, hábitos de ver a palavra e viver a palavra, hábitos de deixar, né, assim, os velhos hábitos para trás, os velhos comportamentos, as velhas falas, nós precisamos mudar tudo isso. Tornar semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento, entre aspas, porque assim, tem gente que com 1 ano, 2 anos de conversão, tá muito diferente, né, muito diferente daquilo que a gente já encontrou, e eu acho algo extraordinário. É aí que a gente vê a maturidade, né. Então assim, a maturidade espiritual não é instantânea nem automática, isso é verdade, né. Rick Warren ele deixou aqui, é um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: "Isso irá continuar até que sejamos maduros com Cristo", ou seja, a imagem e semelhança de Cristo, ou até que nós alcancemos a estatura do varão perfeito, né, Efésios 4:13. Você é uma obra em construção. O que você precisa entender é que você não pode desistir, entende? Não pode parar, não podemos parar, devemos continuar. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, né, vamos tornar perfeitos como ele é. Então é possível sim, né, por isso que Deus ele diz assim: "Ande na minha presença e ser perfeito", ele fala para Abraão. É justamente sobre esse estudo, é isso mesmo que Rick Warren ele está dizendo, né, busque a Deus na sua forma de pensar, busque Deus nas pessoas, busque Deus nos relacionamentos, busque, né, assim, conhecer, se encher de Deus cada vez mais que você ver o evangelho, tente viver o evangelho. Quando você, com consciência, fazer isso, né, aí sim a sua vida vai começar a manifestar a glória de Deus. Seremos cada vez mais parecido com Cristo, né? Grande parte das confusões da vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade que Deus está muito mais interessado em edificar o nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como que carreira devo escolher. A verdade existem muitas carreiras diferentes que podemos estar de acordo que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é o que seja é que, seja qual for a sua escolha, você desempenhe com postura de Cristo. Então não importa o que você faça,
Ele está dizendo assim: não importa qualquer carreira que você tenha, qualquer profissão que você tenha, não importa o que Deus coloque diante de você, a oportunidade que tiver. O que mais importa para Deus é como você vai desempenhar, manifestando a postura de Cristo. É a luva, né, assim, ou a gente decide ser luva, ou a gente decide ser cheio da presença de Deus, para que a luva seja a imagem e semelhança de Deus. Amém? Deus está muito mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Então, tem muita gente procurando o quem, né, e por não achar o quem, começa a procurar no quê. E o que seria o que você faz. E toda vez que a gente foca no que, entendendo que esse é o nosso propósito, sem entender o quem, nós vamos viver decepcionados. É uma vida totalmente desgraçada. Por quê? Porque a gente vai construir com todo o dom, todo o talento que Deus nos deu, uma coisa que está em direção contrária. Primeiro nós precisamos nos encontrar quem somos. Quem somos? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou. Ele que nos criou, ele é o nosso criador, ele é a nossa origem. Deus nos fez com um propósito, que a gente fosse a imagem e semelhança dele. Pronto, Deus me ama, ele me perdoou. Deus me deu a segunda chance. Deus ele me faz novo e faz nova todas as coisas, simplesmente porque ele deseja que eu viva o meu propósito de manifestar a sua glória. Pronto. Qual que é o caminho para isso? Qual é a verdade que me diz isso? Né, assim, é Jesus. E Jesus me dando esse caminho, só de entender o que ele fez por mim, eu entendo o meu valor. Pronto, já está definido quem eu sou. Agora eu preciso buscar o quê, para que a gente possa viver o quem de forma que expresse a nossa origem, que é a imagem e semelhança de Deus. Viver o quê, sem entender o quem, a gente vai se frustrar. Por isso que tem muita gente frustrada. Mas o que Deus ele quer, Deus ele está muito mais interessado em quem você é do que o que você faz. E ele deseja que você encontre esse ano ou hoje mesmo quem você é. E ele diz assim: você é a minha imagem e a minha semelhança. Então Deus tem um propósito, Deus tem não só um propósito, mas ele tem também uma vida inteira para que você possa viver dentro da sua vontade, dentro da sua vontade. Deus está muito mais interessado em quem você é do que você faz. Amém? Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira, porque você levará o seu caráter para a eternidade, mas a sua carreira não. Ou seja, a sua vida é eterna. Tudo aqui é passageiro. Se a gente viver o que sem entender o quem, nós vamos construir uma torre de Babel e chega no final tudo vai ser destruído. Gastei tempo demais vivendo fora do meu propósito. Há uma frustração muito grande. Tem muita gente vivendo assim. Mas por outro lado, Deus deseja ardentemente que a gente encontre em Cristo quem nós somos para a gente viver o propósito dele. E tudo que a gente faz dentro do propósito de Deus, ele tem valor eterno. A sua família tem valor eterno. Se você hoje entende quem você entende que a sua família é o seu ministério. Deus mostra para você quem você é justamente para você manifestar a glória dele, a misericórdia dele, o perdão, o amor, a paz, a esperança, o cuidado, o serviço, né? Assim como Jesus fez. Porque se ele deseja que a gente seja como Jesus, é assim que ele deseja que a gente seja, aonde nós formos. Qual é a sua carreira? Qual é a sua carreira? Qual é a sua profissão? Deus deseja que você viva manifestando Cristo através de tudo que você faz. Não se, não se ajustem demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus atrai e extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos 12, 2. Amém? É preciso tomar uma decisão contra a cultura que não é do reino. Então hoje, você que está me ouvindo, Deus ele deseja que você seja a manifestação da imagem e semelhança dele. E para isso a gente precisa ir contra a cultura que não é do reino. E a cultura que é do reino, muitas vezes ela é contrária àquilo que a gente está querendo fazer. Mas o resultado é de valor eterno. É de valor eterno. Então, é necessário para que a gente não fique nessa confusão, o que é e o que não é, a gente se aproxime de Deus. Queridos, nós precisamos ter mais tempo buscando a Deus, tendo intimidade com Ele, na oração, na palavra e na comunhão. Quando nós fazemos isso,
priorizamos isso, é aqui que a gente começa a entender, né, o nosso propósito. Amém? O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhante a Ele antes de nos levar para o céu. É a vestimenta. Ele deseja tirar toda vestimenta suja e transformar, né, na vestimenta de glória, que é o que ele tem separado para nós. Paulo ele menciona isso na Bíblia e Jesus ele fala isso também, que nós devemos ser lavados, né? Então, andar com Deus, buscar estar em oração, buscar a sua palavra, estar em comunhão, nós estamos sendo lavados. E o nosso caráter também está sendo aperfeiçoado ao ponto da gente manifestar a natureza de Deus em nós. Amém, queridos? Você é filho, nós somos filhos de Deus. Tudo isso se resume a uma única coisa. Você foi gerado e criado por um pai amoroso, né? Um pai que te ama e deseja que você viva todo o seu propósito de forma feliz e plena. É esse o desejo do coração de todo pai. Esse é o nosso grande privilégio, a nossa responsabilidade direta ao nosso destino. Dia 22, né? Nós estamos dia 22. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, refletindo ainda mais a sua glória. Pergunta para você meditar. Em que área da minha vida preciso hoje rogar pela oração do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? O que a gente precisa fazer para se tornar mais semelhante a Jesus? Né? O que a gente precisa, né, deixar de fazer, eu acrescento, para que a gente possa se tornar mais semelhante a Jesus. Amém? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço. Essa é a lição do dia 22 e nós vamos passar mais 6 dias, mais 6 semanas falando sobre isso, que nós fomos criados para ser a semelhança de Deus. Amém? Forte abraço, gente. Deus abençoe. Família querida, Deus abençoe a igreja. Boa noite a todos. Bom descanso, viu? Forte abraço e até a próxima.